Meu vizinho transformou minha casa em um lugar impossível de viver. Quando me mudei para aquele apartamento, tudo o que eu queria era paz. Depois de alguns anos morando em lugares barulhentos, eu estava cansado de conflitos, reclamações e noites mal dormidas. O prédio não era novo, mas parecia tranquilo. A maioria dos moradores era mais velha, as portas quase nunca batiam com força e o corredor ficava em silêncio na maior parte do dia. Nos primeiros dias, tive a sensação de que finalmente tinha encontrado um lugar onde poderia viver sem estar constantemente alerta. Essa impressão começou a mudar de forma sutil. Nada aconteceu de uma vez, e talvez por isso eu não tenha levado a sério no começo. O vizinho do andar de cima apareceu na minha porta numa noite comum, sem se apresentar, apenas dizendo que eu estava fazendo barulho demais. Fiquei confuso, porque eu estava sozinho em casa, apenas andando entre os cômodos. Pedi desculpas por educação, mesmo achando estranho, e ele foi embora sem prolongar a conversa. Naquele momento, pensei que fosse apenas alguém mais sensível a ruídos, algo relativamente normal em prédios antigos. Nos dias seguintes, outras situações parecidas começaram a acontecer. Ele reclamava do horário em que eu tomava banho, dizia que a descarga fazia muito barulho e que a televisão, mesmo em volume baixo, incomodava. Sempre falava num tom calmo, quase professoral, como se estivesse me ensinando a viver em sociedade. Aos poucos, comecei a perceber que essas abordagens não vinham acompanhadas de diálogo, apenas de imposições. Não havia espaço para explicar ou questionar, apenas para aceitar. Como eu não queria problemas, passei a mudar meus hábitos. Andava mais devagar dentro do apartamento, evitava usar eletrodomésticos à noite e tomava cuidado até com o jeito de fechar as portas. Mesmo assim, as reclamações continuavam. Sempre havia algo novo, algum detalhe mínimo que ele dizia estar fora do aceitável. Quanto mais eu tentava agradar, mais claro ficava que não era sobre barulho, mas sobre controle. Ele parecia precisar que eu soubesse que estava sendo observado. O clima começou a me afetar mais do que eu gostaria de admitir. Eu me pegava ficando tenso dentro da própria casa, pensando duas vezes antes de fazer qualquer coisa simples. Era como se eu estivesse invadindo um espaço que, teoricamente, era meu. Aquilo começou a me incomodar profundamente, mas eu ainda não tinha entendido que esse era apenas o começo de um problema muito maior. Com o passar das semanas, o que antes parecia apenas incômodo começou a se transformar em algo mais pesado. As reclamações deixaram de ser pontuais e passaram a fazer parte da minha rotina. Às vezes ele batia na porta duas vezes no mesmo dia, outras vezes deixava recados indiretos no elevador falando sobre respeito e convivência, sempre sem citar nomes, mas de um jeito que todos sabiam a quem se referiam. Eu sentia os olhares diferentes dos outros moradores e isso me fazia questionar se eu realmente estava errado ou se estava apenas sendo pressionado a aceitar algo absurdo. O pior era a sensação constante de vigilância. Eu começava a achar que cada passo, cada ruído mínimo, estava sendo anotado de alguma forma. Passei a sair menos de casa, a evitar visitas e até ajustar meus horários para não cruzar com ele nos corredores. Não porque eu concordasse com as reclamações, mas porque estava cansado de conflitos. A minha casa, que deveria ser um lugar de descanso, tinha se tornado um espaço onde eu me sentia sempre em alerta. A situação ganhou um novo nível quando o síndico entrou na história. Recebi a primeira advertência formal por barulho excessivo em um horário em que eu nem estava em casa. Fiquei indignado, mas também confuso. Tentei explicar, disse que havia algum engano, mas a resposta foi vaga. O vizinho morava ali havia muitos anos, eu tinha acabado de chegar. A balança claramente pendia para o lado dele. Isso me fez perceber o quanto é fácil para alguém usar a própria reputação como arma. Pouco tempo depois, veio a segunda advertência, dessa vez por uma suposta perturbação noturna. Naquela noite, eu estava dormindo. Aquilo deixou de ser apenas irritante e passou a ser assustador. Eu comecei a me perguntar até onde aquilo poderia ir. Se alguém estava disposto a mentir com tanta facilidade, o que mais poderia inventar? Pela primeira vez, pensei seriamente em me mudar, mesmo gostando do apartamento, apenas para me livrar daquela situação. O ponto mais constrangedor aconteceu quando recebi alguns amigos para jantar em um fim de semana. Não era uma festa, não havia música alta, apenas conversa. Ainda assim, ele chamou a polícia alegando perturbação do sossego. Os policiais entraram, olharam o apartamento, perceberam que estava tudo normal e foram embora, mas o estrago já tinha sido feito. Meus amigos ficaram visivelmente desconfortáveis e foram embora mais cedo. Fiquei sozinho, sentado no sofá, sentindo uma mistura de raiva, vergonha e impotência. Foi naquela noite que algo mudou dentro de mim. Eu percebi que tentar agradar não estava funcionando e que o silêncio só estava dando espaço para aquele comportamento crescer. Decidi que não iria mais apenas reagir. Comecei a anotar datas, horários e situações. Guardei mensagens, registros do síndico e qualquer prova que mostrasse o padrão de perseguição. Não era vingança, era proteção. Pela primeira vez desde que o problema começou, senti que estava retomando um pouco do controle da minha própria vida. Depois que comecei a registrar tudo, passei a enxergar a situação com mais clareza.
O que antes parecia apenas azar ou sensibilidade excessiva agora tinha um padrão evidente. As reclamações sempre surgiam nos mesmos horários, quase sempre quando eu estava em casa sozinho, e desapareciam completamente quando eu passava alguns dias fora. Era como se a presença dele fosse ativada apenas pela certeza de que eu estava ali para ser incomodado. Essa constatação me deu uma mistura estranha de alívio e indignação, porque provava que eu não estava imaginando coisas, mas também mostrava o quanto aquilo tinha sido intencional desde o começo. Decidi levar tudo ao síndico de forma oficial. Marquei uma reunião e fui preparado para não discutir emoções, apenas fatos. Levei registros de horários, mensagens e até testemunhos de pessoas que estavam comigo em algumas das ocasiões citadas nas reclamações. Pela primeira vez, senti que a narrativa não estava totalmente nas mãos do meu vizinho. O síndico ouviu com atenção, fez perguntas, e embora não tenha se posicionado imediatamente, ficou claro que a situação não era tão simples quanto parecia nos relatos anteriores. Alguns dias depois, fomos chamados para uma reunião conjunta. O vizinho chegou com a mesma postura confiante de sempre, falando como se estivesse defendendo o bem-estar de todos. Ele repetiu que só queria silêncio, respeito e ordem. No começo, parecia convincente. Mas conforme os registros eram apresentados e os horários confrontados, a história começou a perder força. Ele se confundiu em alguns detalhes, mudou versões e passou a demonstrar impaciência. Foi nesse momento que algo ficou evidente para todos. O incômodo dele não era o barulho, mas o fato de eu não me encaixar no padrão que ele considerava aceitável. Em determinado momento, ele comentou que eu chegava tarde demais, que recebia visitas com frequência e que não tinha uma rotina adequada para aquele tipo de prédio. Aquela frase foi decisiva. Ficou claro que ele não estava reclamando de ruídos específicos, mas tentando impor um estilo de vida. O síndico interrompeu a conversa e deixou claro que ninguém ali tinha o direito de ditar como outro morador deveria viver, desde que as regras básicas fossem respeitadas. O clima mudou completamente. A segurança que o vizinho demonstrava no início deu lugar a um desconforto visível. Depois daquela reunião, as reclamações diminuíram de forma significativa. As batidas na porta cessaram, os recados no elevador desapareceram e o síndico passou a tratar qualquer denúncia com mais cautela. Mesmo assim, eu sabia que aquilo não significava paz definitiva. Pessoas que gostam de controle raramente aceitam perder espaço sem tentar uma última cartada. Eu continuei registrando tudo, mantendo distância e evitando qualquer contato direto, esperando pelo que ainda poderia vir. Apesar da tensão, comecei a sentir algo que não sentia havia muito tempo. Um pouco de segurança dentro da minha própria casa. Eu ainda andava com cuidado, mas já não me sentia completamente acuado. Era como se, aos poucos, o medo estivesse sendo substituído por uma sensação de firmeza. Eu não tinha vencido nada ainda, mas finalmente tinha deixado de ser apenas o alvo fácil de alguém que confundia convivência com dominação. Depois da reunião, o silêncio que se instalou não era apenas a ausência de barulho, mas a ausência de perseguição. Durante semanas, não houve reclamações, recados ou visitas inesperadas. No começo, eu ainda desconfiava. Cada som mais alto me deixava tenso, como se a qualquer momento tudo pudesse recomeçar. Mas os dias foram passando e nada aconteceu. Aos poucos, percebi que aquela tranquilidade não era temporária. Algo realmente tinha mudado. Soube por outros moradores que o vizinho havia sido advertido formalmente por comportamento inadequado e por uso indevido das reclamações. Pela primeira vez, a postura dele tinha sido oficialmente questionada. Isso pareceu quebrar a imagem de autoridade informal que ele mantinha no prédio. Ele passou a evitar áreas comuns, e quando nos cruzávamos, não havia mais provocações. Apenas um silêncio frio, que, naquele momento, era tudo o que eu precisava. Com o tempo, voltei a viver normalmente. Recebi amigos sem medo, reorganizei minha rotina e parei de medir cada passo dentro do apartamento. A casa voltou a ser um espaço de descanso, não de defesa. A sensação de andar descalço, de ouvir uma conversa sem ansiedade e de simplesmente existir sem ser observado parecia algo simples, mas tinha se tornado um verdadeiro luxo depois de tudo o que passei. Curiosamente, a situação também mudou a forma como o prédio lidava com conflitos. O síndico passou a exigir provas mais claras antes de registrar qualquer advertência, e os moradores começaram a conversar mais entre si em vez de recorrer imediatamente a reclamações formais. O problema com um vizinho acabou revelando uma falha maior na forma como convivíamos, e isso trouxe uma mudança positiva para todos. Nunca houve um pedido de desculpas, e eu não esperava por isso. Algumas pessoas não reconhecem os próprios erros, mas aprendem quando percebem que não têm mais o controle que imaginavam. O importante era que os limites tinham sido estabelecidos. Eu entendi que evitar conflitos nem sempre é a melhor solução, e que se posicionar de forma firme, sem agressividade, pode ser a única maneira de recuperar o próprio espaço. Hoje, quando penso em tudo o que aconteceu, vejo aquela fase como um lembrete silencioso. Nem todo problema começa grande. Às vezes ele cresce justamente porque a gente tenta ignorar demais. Defender o próprio direito de viver em paz não é exagero, nem falta de empatia. É respeito. E, no fim, foi exatamente isso que trouxe a paz de volta para dentro da minha casa.